Olá, como você bem sabe ou não, eu sou professor de física e é até estranho, eu já falei tanto isso que é uma frase que parece que não faz tanto sentido na cabeça. Mas enfim, eu sou professor de física, eu, e eu tenho alguns problemas, né? O principal é o curso de física, que é um problema, né? É uma coisa que agride, né? Mas, assim, estar no final do curso me permitiu pensar e refletir um pouco sobre o que é um profissional. No meu caso, eu faço licenciatura, então professor, né? O que é um professor de física formado? Ou o que é um professor formado? Porque para o mercado, se você tem um diploma, né, você está formado. Mas e na realidade, assim, o que significa você dizer quais são as responsabilidades e, e os conteúdos e o domínio que um professor tem que ter? Então, engajando nesse pensamento, eu comecei a estudar, a pesquisar, perguntei para amigos e tal, o que seria esse professor formado, o que é ser uma pessoa formada. E eu fui me convencendo de algumas coisas, né? Eu não tô aqui para indicar um caminho certo para as coisas, eu tô mostrando qual é o caminho que eu quero seguir. Então, para mim, assim, a física, ela faz parte, ela faz parte de algo, ela faz parte de um todo, que vai englobar ali algumas ciências, mas o que abarca de fato esse conhecimento, o que propiciou o surgimento desse conhecimento foi a filosofia, né? Seja até simplesmente pelo fato de que não tem ciência, óbvio, eu estou exagerando um pouco, porque tem como você comprovar certas coisas, né, de forma intuitiva, mas para ser rigoroso não existe ciência sem método científico, né? Você tem que seguir um certo método para que isso seja para que o que você está fazendo seja considerado ciência. Então, considerando que a física, sendo uma ciência, ela deriva da filosofia, que por sua vez vai derivar da vivência das pessoas, das pessoas que construíram a filosofia, que vai derivar das suas experiências, da sua cultura, da sua literatura, do que lhe cerca. Então eu decidi embarcar nessa viagem de completar essas lacunas que eu sinto que ficaram durante a faculdade. Seja lacunas profissionais, de fato, que não me permitiram, que não me foi permitido explorar, seja por tempo, seja por qualquer outra razão, né? Como, por exemplo, a gente estuda na faculdade pensadores que desenvolveram métodos pedagógicos, por exemplo. E a gente lê artigos sobre esses métodos, né? Vê aulas e tal, mas o contato em si com as obras desses autores é pouca, né? Pode até ter o livro lá na biblioteca, mas tipo, você é tão sobrecarregado de tantas coisas para estudar, tantos cálculos, tantas físicas que o tempo é escasso. Então, para me aproximar da filosofia, para poder beber dessa fonte de uma forma melhor, eu estou abrindo
meu potencial de leitura, né? Estou expandindo o meu potencial de leitura, né? Consequentemente, vai me ajudar a processar e a compreender autores, né, mais complexos, de escrita mais complexa, com ideias mais complexas. Também vai me contextualizar em certas épocas, né? E uma época que eu gostaria de começar é justamente na Grécia Antiga, né? Então, meus estudos vão começar... Na filosofia, eu vou introduzir ali com Sócrates, né? Os escritos de Platão, os diálogos de Platão. Mas para chegar lá, eu quero entender um pouco melhor como era o imaginário da época. Para mim, isso faz todo sentido. Então, essa dica de abrir o imaginário, de literatura, de ler o máximo possível de literatura, tem uma certa influência do que eu ouvi, por exemplo, do Olavo de Carvalho. Mas não é unânime, né? Não é uma coisa que só ele falava e tal. Eu não sou um aluno dele, eu não vejo aulas, eu vejo algumas coisas esporadicamente. Concordo com algumas, discordo de outras, mas assim, né? Eu sou muito leigo, né? Eu não tenho muita propriedade não tenho muita propriedade para falar de muita coisa, então não importa no final das minhas contas a minha opinião sobre as pessoas. Então, assim, a minha meta agora é ler isso aqui, né? Vou botar ao contrário, aqui. A Ilíada e a Odisseia de Homero. Para chegar nisso aqui, que é um poema épico, 2 poemas épicos, né? Grandinhos até, embora a história não esteja contida nessa grossura de livro, porque a introdução é bem grossa, tem tipo 100 páginas de introdução cada volume desse. Eu estou me preparando para chegar nessa leitura que é um pouco mais complexa, eu não estou acostumado, né? Então, por enquanto, eu vou lendo coisas que são mais fáceis e vou progredindo a dificuldade, ou não, né? Vou lendo e vou absorvendo ali do jeito que der, até porque não existe uma sequência, né? Não existe uma sequência de livros, tipo, isso aqui, você começa nesse aqui que é mais fácil, você vai progredindo dessa forma até chegar lá. Não existe isso, né? Então eu vou fazendo o que eu posso, o que eu tenho alcance e assim vai. Então, basicamente eu vou torrar a minha estante de livros e vou comprar mais livros para poder chegar lá. Talvez eu não demore muito a pegar esses livros aqui para ler, né? Mas vamos ver o que vai acontecendo. E eu gostaria de falar sobre essa jornada que eu vou começar, na verdade já comecei, aqui nesse canal que ficou meio parado, né? E juntamente com algumas aulas, com algumas coisas, porque eu vou usar esse canal meio que como o meu mundinho, né? Vai ser minhas coisas, minhas aulas, minhas leituras, talvez minhas opiniões, eu não sei. Mas um livrinho que eu estou lendo agora e que está me deixando muito mole é esse aqui, né? A História de uma Alma de Santa Teresinha. Pretendo falar mais sobre esse livro, mas a priori, só dando um bizu, não é uma biografia, né? É a biografia, mas é a biografia da alma, não é uma biografia da vida exatamente. E esse livro eu gostei e pode parecer assim, mas você se sentiu desafiado com esse livro aqui? Parece tão simples, né? Parece uma coisinha tão, né? A historinha de uma alma, de uma santinha, de um carmelinho lá na França. Mas é desafiante sim. Primeiro porque ela não estrutura, pelo menos no meu ponto de vista, e olha que o meu ponto de vista pode ser bastante, você pode até duvidar bastante, mas no meu ponto de vista, ela não traz aquela teologia pesada,
ou melhor, ela não traz uma teologia organizada, não tem uma organização de pensamento, né? Esse livro aqui, ele foi escrito sem pretensões, né? Ela escrevia sobre o que ela achava, sobre o que ela via, o que ela sentia, a história da alma dela, a história da conversão, dessa conversão, né? Porque, assim, você vai lendo, vai percebendo que parece até que ela não teve um processo de conversão, parece que ela já estava tão imersa naquilo, né? Que ela era santa desde sempre. E é realmente o que parece, assim. Então, vamos deixar assim. Mas ela vai falando esse processo de conversão e não de uma forma organizada. Né? Os manuscritos foram pegos pela madre de Santa Teresinha, que era freira, né? E ela organizou, colocou ali de uma forma que fica mais legível. Mas, mesmo assim, o livro não foi escrito como um romance, né? Como um livro que foi feito para ser lido com um clímax, ou, sei lá, foi pensado direitinho, sequência de tempo e tal. Não. Às vezes você olha assim, pô, esse pai dela já não morreu? Ela tá contando que a irmã dela entrou no Carmelo, mas ela conta isso 10 vezes. O pai dela morreu também 10 vezes. Então, tipo assim, é um livro que é um testezinho. Ao mesmo tempo que tem tesouros aqui muito legais, coisas que deixam você tipo, caramba, eu não tinha pensado assim, que deixa emocionado, sabe? A forma como ela escreve, como ela vê a relação dela com Jesus, é uma coisa bem bonita. E, enfim, depois eu falo mais sobre isso. Mas é um livrinho que tem um certo desafio, sim, porque ele é um pouquinho chato, porque não é estruturado para ser um livro mega dinâmico e tal. Mas enfim, tá sendo uma leitura bem legal e vai contribuir bastante. Saindo deste aqui, de Santa Teresinha, vou para uma coisa nada a ver, mas para George Orwell, 1984. É um livro também que é meio que obrigatório, né? Você ler. Você tem que ler esse livro. Se você diz, eu gosto de ler, você tem que ler isso aqui, você vai ler A Revolução dos Bichos e tal. Então, não tenho opinião sobre esse livro ainda, porque eu não li, mas o que eu sei dele, né, que é basicamente uma distopia, né, onde tem um governo autoritário e ele persegue, censura, ficção, né, ficção, galera. Aí, enfim, vai ser minha próxima leitura. Tem outros também ali guardados, mas eu falo deles depois. Mas só para você ver que não tem uma coisa que faça muito sentido, né? Eu vou mesclando coisas espirituais, ficção e, enfim, leitura de literatura brasileira e tal. E eu vou acumulando ali na minha bibliotecazinha de livros não lidos, que tem mais livros não lidos do que lidos, e isso é um problema, né? Então, é isso. Eu espero que quem veja esse vídeo me acompanhe nesse caminho aí. Se eu puder contribuir com alguma coisa, contribuirei. Né? Se você quiser terá aulas de física por aqui. Em algum momento, não me cobre. Também não tem ninguém que vá me cobrar, né? Eu tô meio que falando sozinho. Mas é isso aí. Depois eu venho falar sobre isso aqui. Quando eu terminar isso aqui, eu venho dizer também o que é que eu achei, o que é que eu descobri sobre isso, falar sobre Santa Teresinha e tal. E enfim, fiquem com Deus e até mais.